Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso que aconteceu em 2009 e outro que aconteceu no ano de 2014, e eles estão interligados. E a polícia, ela conseguiu resolver esse primeiro caso de 2009 através desse de 2014. Algumas semanas atrás eu trouxe um caso para vocês com o nome de Alexis Murphy, e nele eu comentei um pouco sobre esses dois casos aqui. Então hoje eu vou contar ele mais detalhado para vocês, e que também a polícia de início acreditou que esses três tivessem alguma ligação, mas depois foi descartado, e lá no da Alexis eu explico o melhor do porquê que esse caso foi descartado. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, todas as semanas eu trago aqui pro canal para vocês casos criminais resolvidos, em aberto, mistério. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever aqui no canal, deixa o like logo no início do vídeo para não esquecer, ativa o sininho de notificações e aproveita e me segue lá no Instagram do Horror em Dobro. Então, bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Morgan Harrington. Morgan Dana Harrington nasceu em Charlottesville, no estado da Virgínia, no dia 24 de julho de 1989. Apaixonada por música e arte, ela tinha o desejo de se tornar professora e, com isso, iniciou os seus estudos superiores de forma precoce na Virginia Tech. Mesmo na faculdade, ela era muito próxima de seus familiares e ligava para seus pais todos os dias. Em 17 de outubro de 2009, Morgan estava com 20 anos e naquele dia, junto com 3 de seus amigos, eles dirigiram até a John Paul Jones Arena, localizada na Universidade da Virgínia, em Charlottesville, para um show da banda Metallica. Ela estava muito ansiosa para esse show. Metallica com certeza era uma das suas bandas favoritas. Quando ela comprou o ingresso para o show, ela deixou na geladeira da sua casa, e sempre que ela passava por ali, ela olhava para esse ingresso. Ela estava realmente muito animada para esse dia, que seria muito especial. Quando a banda de abertura estava tocando, a Morgan comunicou seus amigos que iria no banheiro rapidinho e logo ela retornaria para assistir ao show do Metallica, já que ela estava muito ansiosa para isso. Passou um bom tempo e lá perto das 8h40 da noite, por aí, os seus amigos perceberam que ela simplesmente não aparecia, que ela demorou demais no banheiro. Então eles ligaram para ela, perguntaram se alguma coisa aconteceu, e ela disse que de alguma forma ela foi parar do lado de fora da arena e o pessoal responsável não deixou ela entrar novamente, porque não é permitido a reentrada quando tem eventos na arena. Ela disse para os seus amigos, ficou um pouco chateada com isso, é claro, mas que não era para eles se preocuparem, porque ela ia procurar alguma carona para casa, enfim, ia voltar para casa, já que ela não conseguiu voltar para o show. Um pouco mais tarde, ela foi vista por algumas testemunhas no estacionamento da universidade. Outras testemunhas disseram que a viram pedindo carona perto das 9h30 em uma ponte próxima à arena daquela noite. Quem a viu pedindo carona percebeu que a garota não estava bem e parecia desorientada e com um machucado no queixo, mas mesmo assim ninguém parou para ajudá-la. No dia seguinte, os seus pais ficaram preocupados porque a Morgan simplesmente não apareceu para o compromisso que ela tinha com eles, não atendia o telefone, não recebia as mensagens, estava tudo muito estranho, até que eles resolveram ligar para os amigos dela que estavam com ela naquela noite, e os amigos falaram que eles se separaram durante o show. A bolsa de Morgan foi encontrada em um dos estacionamentos da universidade, um local conhecido para pegar táxi enquanto tem shows. Mais adiante, seu celular foi encontrado sem a bateria. As autoridades ligaram para os pais dela, que falaram que não tinham notícias suas desde a última noite, e a partir desse momento, as buscas por Morgan são iniciadas. Os amigos da Morgan ficaram muito decepcionados e tristes com
com tudo aquilo que aconteceu naquela noite. Eles se culparam muito pelo que aconteceu, mas os pais dela falaram que não era para eles se preocuparem que aconteceu aquilo ali, que eles não tinham controle sobre aquilo, e naquele momento era para todo mundo se unir procurar pela Morgan. Mais de 1.600 pessoas se uniram para encontrar qualquer pista sobre o caso. A comunidade se uniu muito para saber o que aconteceu com a jovem. Quase um mês depois do seu desaparecimento, no dia 11 de novembro, um estudante encontrou uma camiseta ensanguentada perto de umas árvores bem próximo ao apartamento dele. O local em que a camiseta foi encontrada não estava muito longe da arena, e como o garoto sabia do desaparecimento da Morgan, ele chamou a polícia porque ele acreditava que tinha algum envolvimento, aquela camiseta ensanguentada, com o caso da Morgan. Mais tarde foi confirmado que a camiseta era dela. No dia 26 de janeiro de 2010, restos mortais foram encontrados em uma área remota da fazenda Anchorage, que está localizada a 16 quilômetros da arena. O dono do local encontrou quando estava caminhando pela sua propriedade e acreditou que eram restos mortais de algum animal, mas depois, quando ele se aproximou, ele viu um crânio humano e de imediato ele imaginou que fosse da garota desaparecida. Mais tarde, foi confirmado que os restos mortais eram de Morgan Harrington. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível determinar o horário em que aconteceu a sua morte e nem a causa de sua morte, mas o legista a determinou como violenta, homicida e de origem indeterminada. O que sabemos é que ela teve algum de seus ossos quebrados e mais tarde sua mãe informou que ela foi abusada. Uma grande pista foi encontrada depois que a camiseta de Morgan passou por exames. Lá foi descoberto o DNA de um homem que era compatível com um caso arquivado que aconteceu no ano de 2005 em Fairfax, também na Virgínia. Esse caso aconteceu em 24 de setembro de 2005, quando uma mulher, que não teve o seu nome revelado, relatou à polícia que foi espancada e agredida sexualmente quando voltava de um supermercado. Ela estava chegando nas escadas de casa quando foi agredida por um homem não identificado. O DNA de um homem foi encontrado embaixo de suas unhas, mas não correspondia a de ninguém do banco de dados da polícia, e por isso o caso permaneceu sem pistas e foi arquivado. Depois disso, a polícia liberou um esboço do suspeito que estava relacionado agora a 2 casos. James, da banda Metallica, publicou um vídeo pedindo ajuda das pessoas para que o homem que foi o responsável por esses 2 ataques fosse encontrado. Foi oferecida uma recompensa de $100 mil por informações que levassem até o suspeito, e a própria banda Metallica deu mais $50 mil para ajudar também nas buscas. Eles se envolveram muito com esse caso porque eles queriam que o suspeito fosse pego, assim como todas as pessoas de Charlottesville. Os pais da Morgan, eles compareceram a vários eventos falando sobre o caso para que mais pistas fossem encontradas. Esse caso, ele permaneceu sem muitas informações depois do DNA encontrado na camiseta até o ano de 2014, que infelizmente outro caso muito parecido aconteceu na mesma cidade e tanto a polícia quanto os moradores acreditavam que os 2 estavam interligados. Hannah Elizabeth Graham era uma estudante britânica de 18 anos que estava no seu 2º ano na Universidade da Virgínia, em 2014. Ela se mudou junto com a sua família para o estado americano quando estava com 5 anos. Na noite do dia 12 de setembro de 2014, Hannah participou de 2 festas com seus amigos. Na primeira festa, ela chegou perto das 11h30, passou um tempo por lá, até que se encontrou com outra amiga e foi para uma outra festa. Passando um pouco da meia-noite, ela comunicou aos seus amigos que não estava se sentindo muito bem e que estava indo para casa. Segundo os seus amigos, ela estava muito bêbada nesse momento. Até um de seus amigos ofereceu carona, mas ela rejeitou e disse que iria a pé mesmo. Perto da 1h20 da madrugada, Hannah mandou mensagem para uma de suas amigas dizendo que estava perdida na rua e que estava procurando o caminho de outra festa. Depois disso, ela não se comunicou mais com ninguém.
Assim como no caso da Morgan, a Hannah também não compareceu aos seus compromissos que ela tinha no outro dia. Ela não foi a uma festa junto com seus amigos, que ela tinha combinado tudo com eles que ela iria. Então, os amigos perceberam que com certeza alguma coisa aconteceu. Eles ligaram para os pais da Hannah, falaram que na noite anterior ela saiu perto da meia-noite, 1h da manhã, e não foi mais vista desde então. Então, eles foram até a polícia e contaram o que aconteceu. Ela foi vista pela última vez na cidade de Charlottesville, mesma cidade em que aconteceu o crime contra a Morgan. Então, muitos acreditavam que possivelmente os dois casos tinham alguma ligação. Era evidente que tinha muitas semelhanças no caso, as idades das jovens um pouco próximas. A Morgan, ela desapareceu sem dar notícias para os seus pais, já que ela falava muito com eles, e a Hannah a mesma coisa. Ela saiu de uma festa e não foi mais vista, então é claro que muitas pessoas acreditaram que os dois casos estavam conectados. Ao olhar as câmeras de segurança do último local que Hannah estava, a polícia conseguiu descobrir quais foram seus últimos passos. À 00:45, ela foi vista caminhando sozinha perto de um local chamado McGrady's. 10 minutos depois, outra câmera a captura perto de um posto de gasolina. À 1:06 da madrugada, ela é vista caminhando e logo atrás um homem é visto perto dela. A polícia conseguiu falar com esse homem, que disse que só estava atrás dela porque ela parecia angustiada e ele queria ter a certeza de que ela ficaria segura. Olhando melhor as imagens, um outro homem aparece seguindo a Hannah. Ele estava do outro lado quando viu ela e começou a segui-la. Uma testemunha disse à polícia que viu ela na madrugada junto com esse homem, que esse homem estava com o braço em volta dos seus ombros e, segundo essa testemunha, esse homem ele não parecia nada amigável. Mais tarde, ela foi vista novamente com esse homem e eles estavam próximos de um carro laranja e algumas pessoas ouviram ela dizer que não entraria com ele dentro do carro. Foi mais ou menos nesse momento, por 1:20 da madrugada, que ela mandou a mensagem para sua amiga dizendo que estava perdida. A partir desse momento, o homem visto nas câmeras é o principal suspeito desse caso. A mãe de Morgan desejou forças à família de Hannah e sabia exatamente como eles estavam se sentindo e também ofereceu ajuda. A polícia descobriu que o homem visto nas imagens tinha 32 anos, era um auxiliar de enfermagem e às vezes trabalhava como motorista de táxi. Seu nome foi revelado como Jesse Matthew Jr. Ele foi chamado para falar com a polícia, mas depois de falar brevemente, ele pediu um advogado, saiu em alta velocidade da delegacia e isso foi o suficiente para os policiais acusá-lo de dirigir de forma imprudente e conseguir um mandado de prisão. No dia 22 de dezembro, o apartamento de Jesse foi revistado e vários itens foram levados para exame. Um dia depois, a polícia conseguiu evidências suficientes para acusar Jesse Matthew de rapto com a intenção de profanar. Nesse momento, ele fugiu da cidade, mas foi encontrado alguns dias depois. Em 29 de setembro de 2014, foi relatado que o DNA encontrado no caso de Morgan Harrington era compatível ao de Jesse. O DNA de Hannah foi encontrado em uma das roupas do Jesse e no seu carro também. O DNA dele também correspondia ao encontrado embaixo das unhas da mulher, que não teve o seu nome revelado, no caso que aconteceu no ano de 2005. Em 18 de outubro de 2014, restos humanos foram encontrados em uma propriedade abandonada por policiais do escritório do chefe do condado de Charlottesville. Em uma entrevista coletiva mais tarde naquele dia, o chefe de polícia afirmou que os restos mortais não foram identificados positivamente como de Hannah, mas depois de mais exames foi confirmado sim como sendo o da jovem de 18 anos. Os restos mortais de Hannah foram encontrados a cerca de 8 quilômetros de distância do local onde os restos mortais de Morgan foram descobertos. A causa da morte não pôde ser determinada, assim como no outro caso. Em 2 de outubro de 2014, Jesse Matthew foi condenado a 3 penas de prisão perpétua no caso de Fairfax, que aconteceu no ano de 2005. Ele disse que era inocente.
Pouco depois, ele foi indiciado por uma acusação de homicídio de primeiro grau, no caso de Hannah Graham, e a acusação foi aumentada para uma acusação de homicídio capital, que quer dizer que ele poderia receber a pena de morte. Mais tarde, ele foi formalmente acusado do assassinato em primeiro grau e rápido com intenção de profanar, no caso de Morgan Harrington. Depois do seu julgamento no caso de 2005, Jesse Matthew confessou ser o responsável pelas mortes de Morgan e Hannah para não ser condenado à pena de morte. Ele evitou a pena de morte, mas recebeu 7 sentenças de prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Em 2019, Jesse foi diagnosticado com câncer de cólon em estágio 4 e foi transferido para que pudesse receber o tratamento médico necessário. A gente não sabe exatamente como tudo isso aconteceu, como ele atraiu a Morgan, mas a gente sabe que ele trabalhava como motorista de táxi e, como eu falei para vocês, a bolsa dela foi encontrada num local da universidade que era onde os taxistas ficavam. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Ele viu ela, ele de alguma forma atraiu ela para dentro do seu carro, depois tirou a vida dela e colocou o corpo dela no local que foi encontrado depois. Mais ou menos foi isso o que aconteceu com a Hannah. Ali a gente tem mais um pouquinho de informações, já que algumas testemunhas viram e que provavelmente ela entrou do carro dele, já que o seu DNA foi encontrado dentro do carro. Como ele confessou o crime só para não pegar a pena de morte, a gente não tem todos os detalhes necessários para saber o que realmente aconteceu naquelas 2 noites. Eu acredito que ele só confessou por causa da pena de morte. Se não tivesse a pena de morte, provavelmente ele iria dizer que não era o responsável por aquilo, que era inocente, assim como no caso de 2005, que ele dizia que era inocente, mesmo a gente tendo todas as evidências suficientes que foi ele. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é mais um caso que a gente vê de meninas tão jovens, de idades ali, 20 anos, 18 anos, que tiveram suas vidas interrompidas porque cruzaram com um monstro. A gente pode definir ele assim, porque o que ele fez foi horrível, foi algo que ele já tinha feito em 2005, mas por sorte daquela moça, ela não morreu, mas lendo mais informações, ela disse que teve que se mudar e ir para outro país, porque foi muito difícil superar tudo aquilo, foi algo muito traumático para ela, e depois, em 2009, ele fez parecido com a Morgan, só que ele tirou a vida dela, e depois, em 2014, ele fez o mesmo com a Hannah. A gente não sabe se tem outros casos em abertos que tem alguma ligação com ele, que talvez ele seja o responsável, mas muitos acreditam que sim, que provavelmente não foi apenas esses 3 casos, esses 3 crimes que ele cometeu, e como eu falei para vocês no início do vídeo, tinha até uma possível ligação desse caso com o da Alexis, mas não foi comprovado isso, o DNA dele não foi encontrado e nada, e ele foi descartado, e tem outro suspeito lá, que até já vai receber sua pena e tudo mais, lá eu explico melhor sobre isso no caso da Alexis Murphy. Caso você não assistiu, eu vou deixar num card aqui para vocês, que é mais ou menos parecido com esses 2 que eu trouxe hoje aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem, e até o próximo.